Oi pessoal, tô gravando esse vídeo porque nós tentamos fazer a live, né, de bate-papo sobre a importância do ócio para as crianças e não foi possível, nós não conseguimos fazê-la ao vivo no Instagram. Então eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre ele, mas já gostaria de deixar avisado que a gente vai tentar novamente na segunda-feira, então às 9 horas, para tentar fazer essa live, para que vocês possam participar conosco, para que vocês possam colocar opinião, as dúvidas, né? Porque o legal é a troca de informação. Mas como muita gente estava esperando, muita gente pediu esse tema, nós decidimos fazer este vídeo para falar um pouquinho sobre isso, né? E também como hoje é quinta-feira, falar coisas importantes que talvez vocês usem o final de semana aí, né, para pensar, para observar, né, e para criar também, enfim. Então, como a gente, né, já estava falando lá, o ócio, ele é necessário, ele é saudável, né? Tanto crianças quanto adultos precisam deste momento de não fazer nada. A criança, ela nasce com um potencial, uma criatividade enorme, um potencial de criação, de imaginação muito grande. Só que nós, adultos, nessa nossa vida louca que nós temos, o que eu brinco que eu falo assim, a gente vai ficando chato ao longo dos anos, né? A gente vai ficando adulto e vai perdendo toda a graça de viver. Chega uma hora que a gente não acha graça mais em nada, né? O legal para a gente é sair, é beber, mas chega uma hora que isso também não tem mais graça. E o que é que tem graça para a gente, né? Para nós adultos. Então, assim, acho que essa quarentena, eu brinco que eu falo que eu até sou grata, de certa forma, a esse vírus que veio para tirar de debaixo do tapete tudo aquilo que a gente vai guardando ao longo dos anos, no de nosso dia a dia, né? E joga tudo isso no ventilador. E aí agora na quarentena a gente dentro de casa tem que dar conta de tudo isso, né? Então assim, as nossas angústias, preocupações, nosso dia a dia, ele vai sendo guardado lá no fundo da nossa gavetinha, do nosso baú, pelas nossas tarefas, pelos nossos afazeres do dia a dia. Então, nosso trabalho, nossas atividades extras. E a mesma coisa está acontecendo com as crianças, porque a gente está dando uma vida para as nossas crianças de adulto, né? Então, elas acordam cedo, se arrumam, tomam café da manhã, vão para a escola. Passam lá meio ou período integral, chegam em casa, tem mais atividade, é a natação, é o balé, é o jazz, é o não sei o que, é a música. E a gente esquece que o que desenvolve a criança realmente é o dia a dia, né? Então, assim, o que nós queremos para os nossos filhos? Que eles sejam criativos, que eles sejam felizes, que eles desenvolvam autocontrole, que a gente desenvolva tudo aquilo que a gente só consegue desenvolver quando a gente está com eles e quando eles estão com eles mesmos. Só que no nosso dia a dia a gente está criando pessoas muito capazes, né, com currículos muito maravilhosos, mas com o interno vazio. Então é chegada a hora da gente olhar para o lado de dentro, olhar para os nossos sentimentos, olhar para as nossas fraquezas, para as nossas fragilidades. E aí estar dentro de casa com os filhos, com a família nesse momento, está pedindo que a gente faça isso, e isso está trazendo muita angústia para as pessoas, né? O olhar para aquilo que a gente não costumava olhar está gerando muita solidão, muita angústia, muito desespero, está muito difícil. Está muito difícil principalmente porque a gente está acostumado com um padrão de dar conta de tudo quando a gente está do lado de fora. E quando a gente está aqui dentro, a gente percebe que a gente não dá conta de tudo. Então a louça vai ficar por lavar para a gente poder brincar com as crianças, as roupas não serão passadas, né? Então várias coisas vão perdendo
pontos, vão deixando de ser prioridade e devem deixar de ser prioridade, para que a gente possa olhar realmente para o nosso entorno, né, para a nossa realidade. Então chegou a hora da gente fazer isso, e isso está sendo muito difícil para todo mundo, né? E o lidar com não fazer nada das crianças, não ter nada para fazer, porque as crianças trazem para a gente, não tem nada para fazer, não tem nada para fazer, o que eu vou fazer agora? Cansei, não quero isso, não quero isso, não quero isso, não quero isso. E aí a gente pensa que esse é o dia do caos, quando a criança não quer nada. Não, gente, não é o dia do caos. Talvez é o dia que a criança mais vai se desenvolver, né? Ela vai olhar para os sentimentos. E aí entra onde nós, adultos, precisamos ajudar essa criança a olhar para aquilo que ela está sentindo, ensinar ela o que ela vai fazer com aquilo, né? Ah, agora você está entediado, o que é que você pode fazer? Vamos pensar? Olha, a gente pode fazer isso, a gente pode lavar um banheiro, a gente pode lavar uma louça, a gente pode criar com esse monte de papel que a gente tem aqui. O que é que a gente vai fazer? E hoje ainda tem a internet que facilita tanto pra gente, a gente consegue pegar receita de várias coisas, né? De papel machê, de papel reciclável, enfim, a gente consegue fazer tantas coisas, né? E aí eu queria deixar umas dicas aqui para vocês de como estimular essa criatividade, esse potencial, né? Como trazer para tona novamente esse potencial da criança. A criança precisa ter acesso à arte, né? Então ela precisa poder criar através da arte. E aí entra o giz de cera, o giz de lousa para escrever no chão, a canetinha de lousa branca para escrever no vidro, né? Vocês já devem ter visto aí na minha página algumas dicas de atividades para fazer com as crianças e entre elas estão a tinta guache, a pintura a dedo, a canetinha, o giz, né? Então, assim, tem tantas coisas que dá para a gente fazer com as nossas crianças que rendem momentos de risada, de prazer, momentos gostosos, só que muitas famílias não permitem, porque suja, porque pode manchar, né? Então a gente acaba ficando tão preocupada com a ordem, mais uma vez com a ordem, com a organização, que a gente esquece que é nessa hora que a gente está criando memórias afetivas maravilhosas, né? A gente está tendo momentos únicos com as nossas crianças e ainda por cima a gente está estimulando elas de uma maneira que nenhuma outra aula extra vai conseguir fazer, né? E principalmente autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, né? Inteligência emocional. A criança precisa encontrar com ela mesma, com as emoções boas e com as emoções ruins dela. E aí nós, como adultos preparados, a gente pode e deve saber e lidar com o que a criança está sentindo para que ela aprenda. Nós somos os espelhos dos nossos filhos. Então as nossas crianças precisam se espelhar em nós, né? Então vamos olhar para dentro de nós como pais, como adultos, as nossas fragilidades, o que está acontecendo com a gente, o que a gente está sentindo, nomear os sentimentos. Se a gente não der nome aos sentimentos, como é que a gente vai saber como lidar com eles? Se a gente não sabe o que a gente está sentindo porque a gente não para olhar, a gente só sabe que a gente está sentindo uma tristeza, uma angústia, mas a gente não para olhar para o que é que está causando essa tristeza, o que é que está causando essa angústia e de que forma a gente consegue controlar e lidar e melhorar o nosso dia, né? Mesmo com um sentimento ruim assim, né? Que talvez não seja um sentimento ruim, talvez seja um sentimento de sinalização, para que a gente possa dar uma atenção maior para isso. Tá? Então, assim, não se preocupem, tem 1 milhão aí de atividades e sugerindo, faça isso, faça aquilo, faça com as crianças, e aí a gente fica louca achando que a gente tem que ficar fazendo muitas coisas com os nossos filhos, quando na realidade a gente precisa dar um tempo para eles, né? Dar um tempo para eles criarem, dar um tempo para eles imaginarem, dar um tempo para eles viverem, respirarem. Então a gente não é obrigado, a gente não é recreador de festa infantil, a gente não é recreador de creche, a gente é pai e mãe, a gente precisa ser real, né? Com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, incluindo com a nossa falta de paciência. É claro que a gente tem que treinar, a paciência é um treino, ter prazer de ficar com os nossos filhos, de fazer atividade com as nossas crianças, é um treino, é costume, né? Mas não fiquem se sentindo mal se no dia vocês estiverem com paciência,
se abaixa, se vocês acabarem gritando com o filho de vocês, está todo mundo num ponto de preocupação, de angústia. E aí é nesse momento que eu convido vocês a olhar para o lado de dentro. Esquece o que está acontecendo lá fora. As contas vão chegar, as coisas vão... vai empipinar tudo. Vai empipinar a gente, mas isso é fato. Vai empipinar se a gente ficar parado, vai empipinar se a gente voltar a trabalhar. De qualquer forma, o vírus veio para chacoalhar e para mudar muitas coisas. A gente precisa aceitar isso. Aceita, encara. E aí, aproveita esse momento que a gente está tendo de ficar para dentro, de ficar do lado de dentro, né? Para a gente olhar mesmo as nossas fragilidades, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa trabalhar e para estar com os filhos de vocês. Os nossos filhos só vão ter lembranças boas disso tudo se a gente souber lidar com isso, né? Se a gente ficar tenso, angustiado, nervoso, a única coisa que eles vão sentir é isso. E se a gente olhar para o lado de fora e falar, tá lá, tá fora do meu controle, eu não posso fazer nada. Eu vou olhar agora para o que está acontecendo aqui. As crianças precisam de muito pouco. A gente é que acha que as crianças precisam de muito. As crianças não querem saber o carro que nós temos, as crianças não querem saber nem se as nossas contas estão pagas. Então a gente precisa somente ter paciência para olhar para o que a criança realmente precisa, que é a companhia, né? E dar a oportunidade da criança criar, né? Deixar ela desenvolver, a música, a dança, isso rende risadas, momentos gostosos, liberam hormônios tão importantes para o desenvolvimento do cérebro da criança, para o desenvolvimento do corpo, para a imunidade. A gente está tão preocupada com a imunidade hoje, não é mesmo? Então vamos pensar que a música também é algo que estimula a imunidade. Vamos dançar, vamos curtir, já que a gente não pode fazer nada pelo que está do lado de fora, né? E, bom, eu só queria falar um pouquinho para vocês disso, porque foi prometido, muitas pessoas estavam esperando, para não deixar vocês sem esse conteúdo, sem esse convite à reflexão, né? E aí convidar vocês para a nossa live de segunda-feira. Vamos tentar mais uma vez, porque eu quero ouvir de vocês também. A gente quer bater papo, a Tati quer participar, né? Para a gente poder fazer uma roda aí gostosa de desabafo, de abraço virtual, né? Vamos tentar fazer isso então? Na segunda-feira, então às 9 horas, eu espero vocês e a gente tenta mais uma vez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês, peço desculpas por não ter dado certo. E é isso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem mandar inbox, o que vocês precisarem, a gente está aqui, viu? Para apoiar vocês, que a gente dê as mãos, né? Que a gente dê as mãos mesmo virtualmente, à distância, tá bom? É isso e um grande beijo para vocês. Uma excelente quinta, sexta e um ótimo final de semana. Até segunda.